O aumento do antissemitismo no mundo. Hoje, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, o chanceler alemão Olaf Scholz fez um apelo pela conscientização sobre o assunto. Em um vídeo, Scholz disse, abre aspas, "O nunca mais é todo dia. O 27 de janeiro nos chama. Fiquem visíveis, fiquem audíveis", fecha aspas. E justamente sobre o aumento do antissemitismo no mundo, principalmente com o avanço da guerra em Israel, sobre a importância dessa data de hoje, a gente vai conversar com o Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Marcos, seja muito bem-vindo. A gente passou a tratar muito desse tema, principalmente depois da invasão do grupo terrorista Hamas no território israelense. E que tipo de preocupação que esse ódio contra judeus traz para vocês nesse momento em que, lá no dia 7 de outubro, muitas pessoas foram vítimas mais uma vez dessa violência. Muito boa noite. Boa noite, eu que agradeço aqui o convite. Hoje é um dia para a gente, não vamos dizer assim, comemorar, mas é um dia para relembrar as vítimas que caíram no Holocausto. E é importante também a gente frisar que essa não é uma data exclusiva que a comunidade judaica relembra. Muitas minorias também sofreram com os nazistas na ocasião do Holocausto, e é uma data que a humanidade tem que relembrar sempre. E a gente sempre fala assim, never again, nunca mais, para que nunca mais um genocídio dessa monta ocorra novamente. Sabemos também que depois do ataque terrorista do grupo Hamas em 7 de outubro, as questões de antissemitismo aumentaram muito. A comunidade judaica, os judeus, eles foram perseguidos várias vezes. Nós tivemos na Inquisição os judeus perseguidos por questões religiosas. No Holocausto, os judeus perseguidos por questões raciais. E agora, depois da eclosão dessa guerra contra o terror do Hamas, nós vimos um aumento exponencial também do antissemitismo na sua figura do antisionismo. Comparativamente com outubro de 2022, em outubro de 2023 nós tivemos um aumento, segundo nossos canais de denúncia aqui da Federação Israelita do Estado de São Paulo e também da Confederação Israelita do Brasil, um aumento de mais de 1000% nas denúncias de antissemitismo. Então, isso daqui é um alerta muito importante, porque o que começa com os judeus não acaba com os judeus. Então, esse antissemitismo, o que os judeus estão sofrendo agora, outras minorias podem vir a sofrer. A gente sempre fala que a gente tem que combater não somente o antissemitismo, mas o racismo e o discurso de ódio como um todo, evitando que todas as minorias sofram com essa discriminação. Ô Marcos, eu percebi que na sua frase você fez uma divisão, né, do antissemitismo com o antisionismo. Por que você fez questão de ressaltar e colocar em caixas diferentes? Eu coloquei em caixas diferentes, mas quem tinha dúvida de que o antisionismo é uma forma de antissemitismo, essa dúvida caiu agora depois dessa guerra contra o terror. Veja, criticar um governo como o governo de Israel, isso não é antissemitismo. Você ser a favor da causa palestina para ter dois estados convivendo em paz lado a lado, isso não é antissemitismo. Agora, quando você fala do rio ao mar, ou seja, a Palestina livre do rio ao mar, você inconscientemente você está falando em varrer Israel do mapa. Quando você deslegitima o Estado de Israel, o lar nacional do povo judeu, você está cometendo um antissemitismo na forma de antisionismo. Sim. Marcos, eu vou abrir um espaço aqui para o Adriano Cerqueira, que quer participar também dessa entrevista. Por favor, Cerqueira. Boa noite, Marcos. O que eu percebo, eu também sou professor, é que as novas gerações, não é apenas aqui no Brasil, a impressão que é generalizado no mundo, o desconhecimento sobre o que foi o Holocausto, inclusive conceitos políticos que foram fortes, né, quando eu era mais jovem, por exemplo, totalitarismo, eles estão sendo praticamente esquecidos ou nem tratados. E, então, eu percebo uma ignorância, uma falta de conhecimento histórico, inclusive, do que foi o impacto efetivo do Holocausto. Vocês
percebem isso mesmo? É uma impressão equivocada da minha parte? É necessário mais esforço no sentido de lembrar os horrores, né, do que foi, né, o Holocausto e essas práticas genocidas, né, praticadas não apenas contra os judeus, mas outras minorias? Boa noite, Adriano. Eu concordo 100% com você e, inclusive, nós temos dados objetivos disso daqui, né? Nós estamos batalhando para levar, pelo menos, o ensino do Holocausto para escolas. Nós estamos também batalhando com órgãos públicos para também colocar como lei da formação, ensinar o Holocausto nas escolas em todos os estados. Isso é muito importante. Teve agora uma pesquisa recente de Harvard mostrando que também os jovens abaixo de 50 anos, entre 18 e 24 anos, desconheciam muito o que significava o Holocausto e questionavam até a sua ocorrência. Então, eu concordo 100%, nós temos que levar o estudo, mostrar para toda a população o que foi o Holocausto e, como eu disse anteriormente, mostrar que o Holocausto foi um crime contra a humanidade, não foi um crime única e exclusivamente contra judeus, deficientes, ciganos, negros, população LGBTQIA+, todas essas minorias foram perseguidas na ocasião do Holocausto. Márcio, só para a gente encerrar, hoje existe uma preocupação por parte de vocês em relação à politização desse tema, ou seja, colocar tudo no âmbito da direita e da esquerda, não só aqui no Brasil, como também numa repercussão mundial? Infelizmente. Infelizmente, nós estamos vendo que essa questão da guerra, a questão do antissemitismo, ela ganhou uma via polarizada, né? Então, você pega grupos de direita sendo a favor de Israel, grupos de esquerda sendo a favor da Palestina, e muitos deles não sabendo do que se trata. Essas manifestações que você vê quando você fala de Palestina livre do rio ao mar, se você for perguntar para grande parte desses manifestantes, eles não sabem qual é o rio, qual é o mar e do que se trata isso daqui. Eles estão lá única e exclusivamente por questões políticas partidárias. Ou seja, eles são de esquerda, são pertencentes a grupos de esquerda, então eles vão na onda sem saber exatamente do que se trata. Então essa tua afirmação é muito correta. Infelizmente nós estamos vendo essa questão Israel-Palestina, essa questão, a guerra Israel-Hamas, sendo totalmente polarizada pelo lado político. Marcos Nobel, muito obrigado por conversar conosco neste fim de semana. Desejo um bom fim de semana aí para você e para sua família. Até a próxima. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Até mais.